Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, né, cuidando de si e das suas famílias. E, bom, temos aí então a oportunidade de falar aí pela próxima 1 hora, né, sobre um pouquinho sobre transportadores de correia, vida útil da correia, enfim. Compartilhar um pouco aí das nossas experiências. Lembrando que essa é uma apresentação geral e técnica. A gente quer falar sobre transportador de correio, né? Algumas orientações gerais. Primeiro, os microfones serão mantidos no mudo, né? Nós não conseguiremos ouvir vocês, nem vê-los através das câmeras. Mas se alguém tiver alguma dúvida, no cantinho inferior aí tem um botãozinho Q&A, que é para fazer perguntas, que ao final nós faremos uma rodada de perguntas. A Lidiane vai ajudar a gente aí na compilação das informações, para que a gente consiga, no final, responder a maioria das perguntas possíveis, se elas já não forem sendo respondidas ao longo da apresentação. E, bom, se ficar alguma dúvida específica ou qualquer coisa, no final vai ter também os nossos contatos. Vocês têm os nossos contatos, fiquem à vontade, nós estamos aí à disposição. Vai ser em torno de 1 hora de apresentação e por volta de 30 minutos de respostas às perguntas enviadas ao final. Antes de nós iniciarmos em si o tema do nosso webinar, acho que é importante a gente falar de segurança, não é? A gente sempre fala, quando vai nos clientes fazer apresentações nos sites do cliente ou nos treinamentos na Martin, a gente sempre fala de segurança, mostra as saídas de emergência, não é? Bom, fiquem atentos às saídas de emergência, onde quer que vocês estejam, se nas suas casas, se nos escritórios, é sempre importante. Mas eu acho que o mais importante também, nesse momento, é algo que eu escutei compartilhando com colegas e alguns outros clientes também, esse momento que nós estamos vivendo de isolamento, que ele seja um isolamento, um distanciamento físico, mas não um distanciamento, um isolamento social, não. É importante a gente manter o contato com os nossos parentes, os nossos amigos, aquelas pessoas que talvez nós tínhamos o costume de ver todos os dias no escritório ou no dia a dia. Dá uma ligadinha, manda uma mensagem, saber como estão. É importante, porque o que a gente precisa agora é de distanciamento físico, por conta da pandemia e tudo isso que a gente já sabe e escuta na mídia. Agora, o distanciamento social, não. Que a gente mantenha o nosso contato social com os nossos queridos, até para saber se estão todos bem, né? Às vezes alguém que mora sozinho, alguém que tem dificuldade de locomoção, precisa de alguma ajuda, enfim. Que a gente mantenha o contato social apesar do distanciamento físico. Bom, dado esse recadinho, e com os votos de que todos estejam bem, sobre o que nós falaremos hoje? Um pouquinho disso tudo. Por que nós usamos um transportador de correia? Algumas estatísticas da correia transportadora, né? Os principais problemas que reduzem a vida útil da correia, que é o nosso foco principal de hoje. Como evitar esses problemas, né, para aumentar a vida útil da correia. Falar um pouquinho de estatística de segurança e manutenção e o que é que já deu certo. Nada melhor do que exemplificar quando nós falamos de algo que está ocorrendo ou que nós nos propomos a solucionar, né? Bom, antes de tudo, é importante a gente dizer por que a Martin existe. A Martin, que já está presente aí no mundo há mais de 75 anos, no Brasil há mais de 30 anos, a Martin existe para propagar a excelência para que as famílias prosperem e a sociedade progrida. Então, esse é um lema bem forte, que nós nos lembramos todos os dias na Martin, em todas as reuniões, em todos os momentos, e em momentos de dificuldade como esse, que a gente vê realmente que o time está unido, que nós buscamos mesmo propagar a excelência e saber se todos estão bem. Os amigos, os colegas, os clientes, os nossos parceiros, fornecedores, enfim, todos que estiverem aí ao nosso alcance dentro dos nossos contatos, não é? É importante dizer também que toda essa referência que nós vamos falar hoje tem referências técnicas, né? Todos os dados que nós vamos falar hoje têm referências técnicas no SEMA, que é a referência técnica para transportadores de correia, no Foundations, que é um livro Martin, baseado no SEMA e com as nossas experiências de campo também, e no livro Foundations Conveyor Safety, que é o livro de segurança da Martin para transportadores de correia. E nós temos, naturalmente, treinamentos tanto online como presenciais. Nós já tínhamos antes, e quando as condições de saúde nos permitirem novamente voltar a fazer,
visitas com mais frequência aos nossos clientes, podemos voltar aí com os nossos treinamentos presenciais também desses temas, e aí talvez focado em temas específicos que nós vamos abordar hoje aqui de maneira mais genérica. Não é? Agora, antes de qualquer coisa, por que nós usamos um transportador de correia? E como esse é um treinamento aberto ao público, o que é um transportador de correia? Bom, o transportador de correia eu costumo comparar uma esteira de academia gigante. Para quem nunca viu, não conhece, é esse tapete de borracha apoiado numa estrutura metálica, onde a gente coloca material de um lado e ele carrega até o outro. Até um local ou um processo, onde nós chamamos de ponto de transferência, que ele transfere o material para outro transportador, como está aqui na foto, ou para um outro processo, talvez para um processo de peneiramento, ou um processo de beneficiamento, ou de separação, enfim, britagem, que aí transfere para outro processo, e assim por diante, não é? Mas o transportador de correia é essa grande esteira, não é? Agora, por que nós utilizamos o transportador de correia, por exemplo, em mineração, em indústrias alimentícias, farmacêuticas, de fertilizantes? Bom, o transportador de correia é o meio mais eficiente, mais rápido e mais barato de transportar um material a granel, de um processo, num processo qualquer, né? E o objetivo que ele tem é de entregar lá no final a mesma quantidade que ele recebeu no início. Então, se nós colocamos aqui 10 toneladas de material, a ideia é que saia do lado de lá 10 toneladas de material, mal comparando como se fosse um carro forte. Se a gente contrata um carro forte para transferir o nosso dinheiro de um banco para o outro, se a gente põe 10 milhões de reais de um lado, tem que sair 10 milhões de reais do outro, não é? Não pode cair, desperdiçar dinheiro no caminho. E o transportador de correia transporta valor, minério, seja ele qual for, minério de ouro, minério de ferro, minério de cobre, pode ser fosfato para a área de fertilizante, pode ser alimento, pode ser cana em usinas, pode ser bagaço de cana para queima em caldeiras, em tantas indústrias como papel e celulose, indústrias de suco, não é? Enfim, o importante é que o que a gente carregue de um lado saia do outro de maneira eficiente, rápida e barata. Agora, quando a gente olha um transportador de correia, será que a gente já parou para pensar qual é o custo total de uma correia? Ou então, qual o custo para trocar uma correia, se ela rasga, se ela se danifica? Ou ainda, qual o custo de uma emenda de uma correia? Bom, esses são alguns temas que a gente vai abordar. Para que a gente tenha noção, a correia transportadora em si, o que muitos chamam de tapete, a borracha, ela é responsável por em torno de 40% a 50% dos custos de um transportador. Se nós olharmos nessa foto que está aí ao fundo, é a estrutura de um transportador de correia, mas sem a borracha, sem a correia, o tapete. De que serve? Bom, na verdade, de nada. São estruturas metálicas que não têm a função de transportar o material de um lado para o outro. Então, a correia é um item básico, principal. Claro que existe também o motor, a eletricidade, os redutores, os roletes, os cavaletes. Mas esses, ainda que mal funcionando, funcionam e fazem alguma... correspondem à parte da função. Mas se não tiver o tapete, a correia transportadora não faz a sua função. Voltando ao exemplo da esteira de academia, é uma esteira de academia sem a esteira em si. Mesmo que o motor funcione, que a estrutura esteja lá, ela não vai cumprir a sua função, não é? E sabe, quando nós olhamos, 80% dos problemas das correias acontecem nos pontos de transferência. Quando uma correia joga material na outra, ou joga material para um outro processo, ou recebe material de um outro processo. E em torno de 70% do total investido na manutenção dos transportadores de correia são referentes à troca da correia desgastada antes da vida útil prevista. Então, a correia tinha lá uma vida útil prevista de 3, 5 anos, que seja, e a gente teve que trocar ela antes por qualquer motivo. Agora, vejamos algumas curiosidades para a gente ter ideia do tamanho, do volume que a correia representa num transportador. Aqui nós estamos falando de uma correia modelo ST8000, que é uma correia aplicada no mercado de mineração. Ela hoje é a maior correia, é a correia com maior união de ruptura do mundo em operação. Ela já está com seus dias contados, porque na região de Chuquicamata,
a empresa Codelco, no Chile, vai instalar uma que é a ST10000. Ela tem uma capacidade de união de ruptura maior, não é? Mas ela ainda está em comissionamento. Então, essa ST8000 ainda detém o recorde de maior união de ruptura ainda em funcionamento. Alguns dados dela para nós termos noção do que nós estamos falando. A esteira, o tapete, tem 12 milímetros de cobertura superior e 10 milímetros de cobertura inferior. Tem um comprimento total de mais de 9 quilômetros, 9.300 metros. Pesa em torno de 150 quilos por metro. Ou seja, se nós fizermos os 9 quilômetros pelos 150 quilos, nós chegamos a mais de 1.395.000 quilos. O que isso quer dizer? É o peso de quase 1.300 carros populares. Isso a gente está falando de uma única correia, hein? Um transportador de longa distância. Ela contém no seu interior, na sua alma, 86 cabos de 14 milímetros de diâmetro. Se nós juntarmos todos os cabos, dá quase 800 quilômetros de comprimento, que daria para fazer uma tirolesa da S11D, que é uma das unidades de mineração de ferro da Vale, no norte do país, até a capital, Belém, no Pará. Bem distante, não? E o número de emendas dessa correia é de 36 uniões, 36 emendas. Né? Agora, olha que interessante, essa correia é tão espessa e tão especial que precisou de um local climatizado para a realização das suas emendas. Ela é tão espessa que para fazer a emenda da correia é necessário delaminar as suas camadas. Quando tem cabos de aço, existe um método específico de fazer com que os cabos de um lado e de outro se encontrem para que ela esteja reforçada o suficiente e aguente as tensões de trabalho que elas vão suportar. E por ela ser tão espessa, precisou de um ambiente climatizado para garantir as condições ideais de união, de vulcanização dessas duas extremidades. Vejam que é algo bem gigantesco, né? Bem grande, monumental, a gente poderia dizer. Algumas ideias de valores. Essa correia tem um valor médio aí de $870 por metro, que pelos 9,3 km dá mais de 8 milhões de dólares, ou seja, quase 43 milhões de reais só em valor de correia, de tapete. Cada emenda custa em torno de 300 mil reais. 36 emendas, a gente pode dizer que ela chega aí a 10 milhões e 800 mil reais só em valor de emenda. Ou seja, a instalação, só considerando custos do valor do tapete e das emendas, chega a aproximadamente, ou melhor, chega a mais de 53 milhões de reais. Isso sem falar em aluguel de gruas especiais, sem falar em mão de obra especial, todo o transporte, parada de produção, de operação. Agora, quando nós falamos em 53 milhões de reais, esse valor é alto ou não é? É considerável, não é? Se nós fizermos apenas como base de comparação uma estimativa para essa correia de vida útil de 5 anos, nós estamos falando que cada mês de operação dessa correia custou, só para pagar o tapete e as emendas, 880 mil reais. É como se cada mês fosse feito um cheque de 880 mil reais durante os 5 anos de vida útil da correia. Agora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um custo de operação. Não importa para o que seja. Aqui nós estamos falando o exemplo da mineração. Mas pode ser mineração, pode ser fertilizante, pode ser alimentício, pode ser sucro alcooleiro, pode ser papel e celulose. O custo da correia faz parte do custo operacional da empresa. E se nós estimamos que a vida útil da correia tenha 5 anos, é esse valor médio de 880 mil reais. Agora, se a correia durar 6 meses menos, são 880 mil reais nesse exemplo, vezes 6, que nós estamos deixando de utilizar, que nós gastamos a mais. Por outro lado, se nós conseguimos, através de uma boa manutenção e prevenção, aumentar a vida útil da correia para mais dos 5 anos, claro, dentro dos parâmetros de segurança e operação, nós estamos diluindo esses custos e o que era antes 880 mil reais por mês começa a diminuir. E nós conseguimos, então, ter uma operação mais eficiente financeiramente, mais lucrativa.
com menos desperdícios, com menos paradas inesperadas, sem expor o pessoal de manutenção às trocas de correias ou a manutenções desnecessárias antes da hora. Tudo bem? Agora, falamos isso tudo. Agora a grande pergunta é, então, como é que eu faço para aumentar a vida útil da minha correia? Eu peço licença a vocês, às vezes eu preciso dar um gole d'água aqui para a gente chegar até o final, né? Como é que eu faço para aumentar a vida útil da minha correia? Bom, antes de saber como aumentar a vida útil, é importante a gente saber quais são os principais problemas que reduzem a vida útil da correia. Identificando o problema, a gente vai agir na causa para evitar que eles aconteçam ou na solução para a correção desse problema. E nós, então, juntamos aqui, unimos 14 principais ou comuns problemas observados normalmente que afetam ou diminuem a vida útil da correia. Notem, nós colocamos eles em ordem de 1 a 14, mas não quer dizer que o 1 é o primeiro problema e o 14º é o menos importante. Não. Nós colocamos números apenas para termos referência e não perdermos a noção do tempo e da direção que nós estamos tomando. Todos eles são igualmente problemáticos e devem ser tratados da mesma maneira. E é importante dizer, vocês vão notar, que quando nós tratamos de um problema, ele normalmente gera um efeito dominó que gera outro problema, e que gera outro, e outro, e outro. E quando nós identificamos muitas vezes um dos principais problemas no nosso transportador de correia, nós vemos que a origem, a causa raiz dele nem era, por exemplo, o desalinhamento. Era um sistema de limpeza ineficiente. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Vamos ver então os principais 14 problemas que ocorrem num transportador de correia e ajudam na redução da vida útil. E eu já estou muito feliz que eu estou vendo que já estão pipocando algumas perguntas aqui, e a ideia é essa mesmo. Mandem perguntas, interajam conosco, e a gente vai já fazer aí o nosso ping-pong, vamos dizer assim, né? Responder as perguntas. Vamos lá. Então, listado aqui, um dos principais problemas é a falta de conhecimento sobre as condições do material transportado, ou sobrecarga na correia. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram ou já viveram a situação de ter um transportador de correia dimensionado para uma certa capacidade e, graças ao aumento de demanda ao longo dos anos, esse transportador ser exigido acima da sua capacidade de projeto, sem necessariamente haver um repotenciamento. Muitas vezes a gente troca a correia, colocando uma correia mais espessa, imaginando que ela vai durar mais tempo, ou às vezes mudando simplesmente a relação do conjunto do redutor para que ela trabalhe mais rápido, ou simplesmente carregando ela mais. Mas isso isso acelera o processo de desgaste, especialmente da parte superior da correia. Alguns outros casos que aceleram o desgaste por falta de conhecimento do material. Temperatura. Pode ser que num processo haja variações de temperatura e o material venha mais quente do que o esperado. Ou que haja mudanças inesperadas no processo que tragam o material mais quente do que o esperado, por exemplo. Mudanças do material transportado. Existem transportadores que são feitos para carregar mais de um tipo de material. E às vezes ao longo da sua vida útil, empresas, por exemplo, talvez de porto ou empresas de logística podem ter mais de um tipo de material transportado na mesma correia e pode aparecer um material novo, com características diferentes, inesperadas. Aquela correia não estava preparada para aquilo. Né? Ou alteração da característica de material por frente de lavra. Mineração de fertilizantes enfrenta bastante isso. Às vezes uma mineração, na hora que faz a análise do solo, né, identifica alguns padrões, mas pode ter um ambiente específico que tem uma acidez maior, e isso ataca a correia. Uma das características possíveis desse desgaste, especialmente voltado à temperatura, é essa foto da direita aí, ó, que a correia está toda craquelada, né? Ela fica toda rachada, parece que ressecada. Mas outras coisas podem acontecer, pode acontecer alguma delaminação ou alguma soltura, alguma característica específica em algum ponto da correia por essa alteração de material. E é importante o uso da correia adequada para cada tipo de aplicação. Pode ser que em uma emergência, numa correia que rasgou ou teve uma ruptura,
faça-se uma emenda ou a instalação de um pedaço de correia que não é aquela correia original. Talvez com espessuras diferentes, com características diferentes, com aplicações distintas. Isso pode trazer também diminuição dessa vida útil da correia na sua aplicação. Por fim, mas não menos importante, os famosos e populares camelos, que é quando num ponto de transferência, num chute, por exemplo, o material entope, e aí, seja pela força da gravidade, seja pelo acúmulo de material, por uma pancada no chute ou por um elemento de auxílio de fluxo, seja um canhão de ar ou um vibrador, esse material cai em um grande volume inesperado e ele fica ali na calha guia, gerando abrasão, ou seja, o material está ali entupido, parado, a correia está tentando dar conta de tirar todo aquele material dali, e essa abrasão também gera o desgaste excessivo da parte superior da correia. Então, esses são alguns dos problemas relacionados às condições do material transportado. O item 2, carregamento do material antes de finalizar a zona de transição. O que é isso? Se nós olharmos aqui, esse daqui é o tambor traseiro. Aqui a correia está voltando e ela vai ser carregada para levar o material adiante, lá para onde quer que ele vá. A correia aqui está plana e ela leva uma distância, um período para sair do plano, do 0 grau, para o ângulo, que vamos dizer aqui que sejam 35 graus de transporte. Essa distância a gente chama de zona de transição, quando a correia sai do plano para o angulado, certo? Carregar a correia nessa região é muito danoso. Notem que o sistema de vedação e calha-guia, que a gente vai falar em mais detalhe mais adiante, não consegue fazer a vedação adequada desse perfil elíptico, que é muito difícil, mesmo que sejam vedações duplas com abas móveis, é muito difícil. Além do que, a placa de desgaste também não consegue acompanhar esse perfil, o que gera espaços maiores e o material escapa por aí. E aí uma coisa leva a outra. Lembram do efeito dominó? O perfil elíptico é difícil de vedar. O material pode ficar preso entre a vedação e a correia e gerar um desgaste linear exatamente na área onde fica ali a vedação, dos dois lados, né? Essa falta de vedação gera derramamento. Estão vendo que o material sai da calha-guia? Ele pode ser expulso e chegar até os roletes. Dá para ver que os roletes estão bem contaminados aí nessa foto. E aí os roletes contaminados geram travamento. O travamento gera desalinhamento e uma coisa leva a outra. Sem contar a necessidade de pessoas expostas a essa região para depois fazer a limpeza do material e ou voltar ele ao processo ou descartar ele, dependendo do que nós estivermos tratando, né? O que é o ideal? Que depois da zona de transição, quando a gente já chegou no ângulo ideal, vamos dizer aqui 35 graus, 300 milímetros para frente, inicie esse processo de carregamento. Porque aí já no ângulo correto, a vedação lateral e a calha-guia vão conseguir fazer o seu trabalho adequado, sem ter dificuldades de vedação nesse perfil elíptico. Vamos lá, o item 3, envergamento da correia ou excesso de tensão nas bordas. Está relacionado com o item anterior, com a zona de transição. Muitas vezes, essa distância não é respeitada. Mas, Rafael, como é que eu sei essa distância? Bom, depende do projeto, depende da espessura da correia, depende do ângulo final de transporte do material, depende da alma da correia, se ela é de cabo de aço, se ela é de aramida, se ela é de borracha mesmo. Depende do material da correia. Enfim, todos esses itens, as empresas fabricantes de transportadores de correia e os fabricantes da correia em si podem ajudar melhor. Eles têm tabelas prontas para isso, né? Mas se essa distância não é respeitada, muitas vezes por redução de custo no projeto, ou às vezes por impossibilidade, o espaço para a colocação de um transportador já existe, então não tem muito o que fazer, essa distância é reduzida e a correia sai de plana para angulada de uma maneira muito agressiva. E isso gera tensão na borda da correia, que acontece como antigamente nós, quando crianças, esgarçávamos a gola da camisa e a mãe brigava com a gente. É mais ou menos assim, quando a gente força demais, esgarça ou tem um excesso de tensão na borda da correia e a correia vai ficar nesse perfil aqui, como está na foto, que ela não fica mais plana e isso facilita o desalinhamento, porque a correia não vai tocar de maneira uniforme nos roletes.
Tá? Então, a distância de transição menor que o indicado pode ser um dos grandes fatores para contribuir com o excesso de tensão na borda da correia, o que reduz a vida útil dela também, porque ultrapassa os limites de tensão da região interna da correia. Item 4. Diâmetros de tambor inapropriado, menores do que o adequado ou sem proteção. Os tambores, tanto o de tração quanto o de retorno, quanto os de esticamento, quando houverem, têm um diâmetro adequado que também está relacionado à espessura da correia. A espessura da correia está relacionada ao tipo do material e à capacidade do transportador. Às vezes pode ocorrer do tambor ser menor do que o indicado, ou dele não ter a proteção indicada, seja ela com pastilhas de cerâmica, seja com emborrachamento, ou com qualquer outro tipo de proteção que deva ser, ou ainda, no tambor traseiro especificamente, se nós não tivermos os limpadores ou os protetores de tambor traseiro, sejam eles os em V ou os diagonais, se cai um material que entra entre o tambor e a correia, pode acontecer um excesso de esforço ali que gera esse tipo de dano na correia. Se vocês notarem, são danos paralelos entre si, mas perpendiculares à correia. O que indica, por exemplo, se nós estivermos falando de um tambor com um diâmetro menor do que o indicado, a correia vai fazer uma curva muito agressiva. Então, a parte externa dela, a carcaça dela, vai sofrer uma tração muito grande e vai rachar. Às vezes, como, mal comparando, a nossa pele muitas vezes racha nas nossas curvas aqui, né, das juntas, por um ressecamento, por um excesso de tensão, porque a gente puxou demais, às vezes, né, no exercício, talvez. Isso também acontece. E, voltando ao efeito dominó, uma coisa leva a outra. Essas rachaduras levam a acúmulos de material. Os acúmulos de material nas rachaduras passam pelo sistema de limpeza, que vai gerar material de retorno, desalinhamento e outras consequências. Então é importante nós confirmarmos com o fabricante do transportador os diâmetros de tambor adequado com os seus respectivos revestimentos, assim como a correia adequada para esse transportador. Porque se nós achamos que a correia está com uma vida útil inferior e colocamos nela uma correia mais espessa, aquela correia não é indicada para aquele diâmetro de tambor e vai gerar essa consequência também. Tambores com revestimentos adequados e as correias adequadas para cada transportador. A gente se empolga às vezes e já vai falando os itens, mas é importante que eles estejam aqui itemizados, porque no PDF que vocês vão receber vai ter tudo ali, vai ser fácil de relembrar todos os itens abordados. Gente, eu estou vendo que as perguntas estão bombando aqui, continuem, viu? Continuem, por favor, isso vai ser muito importante no final. Item 5. Falta de um suporte adequado na zona de carga da correia. Então, lembram? A correia vem plana, passa pela zona de transição. O ideal é que depois que ela passou pela zona de transição, 300 milímetros adiante, ela tenha a carga. E para ter uma carga é importante que tenha um suporte adequado. Notem, nessa foto da esquerda, o distanciamento muito longo dos cavaletes permite essa folga da correia. Essa folga da correia nós enxergamos o material. Esse material pode escapar, o que gera material de derramamento, vai precisar de alguém para fazer a limpeza, vai ter perda de eficiência. Lembram lá do carro forte? Colocou 10 milhões aqui, não vai chegar a 10 milhões lá, porque perdeu no meio do caminho. Ou essa falta de suporte também vai facilitar o material ficar preso entre a vedação e a correia, o que vai gerar um desgaste naquele ponto, até mesmo um rompimento da correia. Além disso, notem aqui também nessa foto da direita, a falta de suporte gera um excesso de tensão na correia. Isso faz com que a correia passe por forças acima da sua capacidade. Eu costumo dizer, nos treinamentos que nós ministramos, que a correia é o lençol. Os cavaletes com os roletes são o colchão, ou melhor, os suportes adequados, vamos colocar assim, sejam mesas de impacto, sejam cavaletes com roletes de impacto, o que quer que seja, são o colchão, que vão amortecer o impacto. E a estrutura do transportador em si é o estrado da cama. Então, se nós formos comparar, não é o lençol que faz força para aguentar o nosso peso. O lençol faz só a interface, que é a função da correia. O amortecimento é feito pelo colchão, mas a estrutura está no estrado da cama, da mesma maneira.
o transportador precisa ter um suporte adequado para não ter uma carga excessiva na correia. Excessiva carga na correia pode romper a estrutura interna, sejam os cabos de aço, sejam as estruturas quaisquer que sejam da alma da correia, e isso vem a trazer frouxidão na correia também. E essa frouxidão, esse excesso de tensão, faz com que ela não tenha o contato adequado com os tambores e roletes. Isso gera desalinhamento. O desalinhamento gera derramamento e a gente volta para o efeito dominó. Maior risco de danos à correia por falta de absorção de impacto, já dissemos. Risco do material ficar preso entre a vedação, já dissemos também. Então, além do que, nessa foto na direita, no canto inferior, nós temos aqui o risco de um furo mesmo na correia, um rompimento pontual ali. Talvez um suporte adequado evite que isso aconteça. Se um objeto pontiagudo cai numa região como essa, que não tem suporte, a facilidade de acontecer esse tipo de dano é muito grande. Se tem o suporte adequado, é menor, porque não é a correia que vai absorver o impacto. Na mesma linha de raciocínio, tendo um suporte adequado, os sistemas de calha-guia e vedação também precisam ter adequado. A falta de um desenho correto da calha-guia e do sistema de vedação também causa o desgaste. Notem, na foto aqui da esquerda, a correia está praticamente nova. Não dá para ver muito dela aqui, mas ela não demonstra desgaste, senão esse desgaste pontual que é bem na região da vedação lateral. E neste outro lado também, a correia está nova. É na região da vedação que ocorre todos os tipos aí de desgaste. Isso pode ser tanto por uma falta de suporte adequado, quanto por uma falta de desenho correto da calha-guia. Lembrando que o conjunto de calha-guia tem que ter a chapa de desgaste para fazer a contenção das pedras maiores. Notem nessa foto no canto inferior direito. Essa pedra grande está forçando concretamente a borracha. A vedação lateral, seja de borracha, de poliuretano, ou material que quer que seja, lembrando só não de correia, hein, porque a correia vai desgastar a correia mais rápido. Se for correia com correia, né, vedações laterais têm dureza e resistência à abrasão adequada para desgastar antes da correia. Se não tem chapa de desgaste, a vedação lateral sofre o esforço maior e não consegue conter o material. O material preso gera esse tipo de desgaste que nós estamos vendo. Então, o que é o ideal? Chapa de desgaste e a vedação lateral fazendo a contenção do material mais fino, o pó que passou pela chapa de desgaste. Que mais? Importante, a calha-guia precisa ter o ângulo de saída, tanto o ângulo de abertura na largura da correia, quanto o ângulo de abertura na altura, para se ocorrer de algum material ficar ligeiramente preso, ter facilidade de se soltar. Claro, que se for um material desse tamanho aqui preso, sem o suporte adequado, sem a chapa de desgaste, vai ser difícil. Por isso que a gente fala que é um efeito dominó e uma coisa acaba levando a outra. Nós precisamos mesmo analisar o problema a fundo para identificar qual é a causa raiz. E, bom, como nós já dissemos, ter um bom suporte na correia. Não adianta ter uma vedação, uma calha-guia adequada. Se o suporte permite que a correia tenha ondulações, o risco é o mesmo. Além disso, quando esse tipo de coisa acontece, não adianta nós forçarmos mais a vedação lateral. Isso gera um risco muito grande de desalinhamento da correia, porque o ser humano nunca vai forçar do mesmo lado uma vedação do que a outra. E a vedação é um ponto de atrito na correia. Ponto de atrito é freio. Freio gera desalinhamento para o lado que tiver o maior atrito. Então é importante tomar cuidado com isso. Garantindo um bom suporte, uma boa calha-guia, esses riscos são muito, muito diminuídos. Vamos lá, falta de um projeto eficiente no ponto de transferência ou uma alimentação não centralizada. Nós estamos falando aqui do chute em si, né? Qual é o problema do chute? Vejam aqui na foto da esquerda, todo o material sendo carregado de um único lado da correia. Isso gera o que nós podemos ver aqui na foto inferior direita. O material acumulado de um lado, conforme segue o caminho no transportador, tende a vir para o ponto mais baixo, que é o ponto central. E com o atrito da correia, desalinha ela para um dos lados, como nós vemos aqui na foto superior. Notem que você pode ver quase metade do rolete aqui do lado esquerdo, e do lado direito o rolete nem aparece. Ou os rolos, né, nem aparecem.
Claro que aí existe uma discussão grande sobre rolos ou rolos, mas não é esse o nosso objetivo, não é? O que é importante que a gente saiba, falando de chute? O chute precisa carregar o material na direção da correia, no centro da correia, com o menor impacto possível e, se possível, na velocidade da correia. Por quê? Vamos voltar lá para a esteira de academia. Quando ela está em movimento, normalmente a gente segura nas barras pelo menos até pegar o embalo. Pegou o embalo, dá até para soltar. A mesma coisa o material. A calha e a guia servem como contenção enquanto o material ainda está turbulento, se acostumando com a correia. Quanto mais na direção, na velocidade, no centro o chute carregar, mais rápido vai ser esse costume, se a gente pode dizer. Mais rápido o material vai deixar de ser turbulento e vai se acomodar. E a gente corre menos riscos, tanto de abrasão do material contra a correia, que gera desgaste prematuro da mesma, quanto de desalinhamento dela, não é? Então, existe o risco de desalinhamento, não só pela força do material, como de granulometrias. Imaginando numa correia pré-peneira, não é? Ela pode ter, por exemplo, materiais de diversos tamanhos, logo depois, por exemplo, da mineração, né, da exploração, ou logo depois de um britador. Existem vários tamanhos diferentes ali de material. E se o chute não carrega centralizado, pode haver o acúmulo do material de maior granulometria de um lado e menor do outro. Isso gera diferença de peso, desbalanceia a correia e gera desalinhamento. Existe o risco de desgaste desigual da correia. Pegando esse exemplo da foto, a correia tem o risco de desgastar muito mais rápido aqui do lado direito do que do lado esquerdo. Isso também gera desbalanceamento, que gera desalinhamento, que gera derramamento de material, uma coisa leva a outra. E maior carga sobre a vedação lateral. Imagine que a vedação lateral da direita aqui está recebendo todo o impacto desse material do chute. Ela vai desgastar muito mais rápido, gerando um risco muito maior do material se prender aqui e gerar os problemas que nós vimos nos quadros anteriores. Bom, chegamos aí então à metade dos nossos top 14. Iniciando a próxima metade, vamos falar do cuidado de armazenamento da correia. Falta de armazenamento adequado gera desalinhamento da correia de cara, assim que ela é instalada, nova. Vejam, a correia aqui na esquerda, no canto superior, ela está apoiada no chão. Todo o peso dela está apoiado em um único ponto. Qual que é a regra ideal? Que ela seja sustentada pelo centro, através de um cavalete. Existem, muitas vezes, quando elas são transportadas hoje em dia, elas têm como se fosse uma estrutura sextavada ou como um octógono, né? Onde ela apoia no chão, mas a correia está sustentada pelo centro. A correia em si não toca o chão. E o ideal é que, se ela for ficar armazenada por muito tempo, ela seja virada ou girada, para que a cada 90 dias, girando 90 graus, a gente distribui a carga por toda a correia. E não fica, por exemplo, uma correia apoiada num único ponto por meses com o peso dela inteira. Lembram lá? 150 quilos por metro? Quantos metros será que não tem um carretel desse? Não sei, 500 metros, 300, 600? Quantas toneladas de material em um único ponto? Não é? Isso gera o quê? Deformação, e a deformação gera desalinhamento com a correia nova. Muitas vezes a correia nova é instalada, ela desalinha e ninguém sabe nem porquê, pode ter sido um armazenamento inadequado. Além de danos à estrutura e desbalanceamento, guardar ela no local adequado. Procurem os fabricantes de correia para as orientações. Mas ela, por exemplo, ficar exposta ao sol direto num único ponto pode gerar ressecamento da correia. O ressecamento gera desgaste acelerado. O desgaste acelerado é a menor vida útil da correia. Então, cuidado. Claro, busquem os fabricantes. Eles saberão orientar para cada tipo de correia a melhor prática de armazenamento. Mas isso interfere em toda a cadeia do transportador de correia. Item 9. Desalinhamento da correia ou falta de sistemas alinhadores. Notem na foto da esquerda o quanto essa correia já se danificou de golpear a estrutura. Isso gera perda de área útil da correia. Ou seja, se a correia tinha 42 polegadas, ela já não tem mais. Talvez que ela tenha 40 ou 39. Porque ela vai perdendo área, ela vai perdendo pedaço mesmo, não é? Conforme ela golpeia contra a estrutura metálica. E isso atrapalha, por exemplo, a vedação lateral de fazer a sua função.
Considerando, conforme o SEMA orienta, que o transportador de correia usa em torno de 2/3 centrais para carga de material, 1/6 de cada lado, que é os 2/3 que sobrou, dividido para os dois lados, é para vedação lateral e para que seja uma sobra. Agora, se a gente não tem mais isso, a vedação lateral não faz a função. Ou, se a correia desalinha bem na zona de carga, existe o derramamento do material. Derramamento, contaminação dos rolos, contaminação dos rolamentos, travamento, geram outros desalinhamentos, geram outras consequências. Além disso, o desalinhamento gera danos à estrutura do transportador. Acreditem, borracha corta o aço. Se ela ficar ali insistentemente passando em cima do aço na viga, naquele mesmo ponto, ela vai cortar a estrutura, podendo gerar um risco de dano, de colapso da estrutura civil, das estruturas, das treliças, ou quem sabe dos suportes das grades de proteção ou dos guarda-corpos, né? Cuidado que isso também gera danos à estrutura. Gera contaminação de outros componentes, como nós já falamos com relação aos roletes, com o derramamento de material, por exemplo, na zona de carga. E, claro, perda de produtividade. Esse material não deveria estar aqui no chão, ele deveria ter seguido para onde quer que seja. Né? Além do que, gera risco à segurança, não só de alguém ter que vir aqui limpar esse ambiente com um transportador aqui do lado, com risco de queda de material, porque notem que ele está sujo dos pés à cabeça, né, se nós podemos dizer, senão tiras de borrachas presas a essa correia geram riscos à segurança. Risco de golpear um funcionário, um colaborador, podendo machucá-lo, podendo gerar amputações parciais, podendo gerar um grave risco à segurança. É algo muito sério. A gente pensa na borracha, que é leve, é macia, é moldável, mas quando ela vem a 5, 6 metros por segundo, é um golpe e tanto. Então, cuidado, especialmente nos transportadores que não têm proteções, não é? A maioria deles tem hoje, por conta das normas regulamentadoras, mas, enfim, é algo que a gente ainda vê em campo. Sistema de limpeza. Um sistema de limpeza ineficiente ou inadequado gera riscos ao transportador. Bom, gera perda de produtividade, porque gera material de retorno. O material de retorno contamina os rolos contaminados geram desalinhamento, o desalinhamento gera derramamento, gera perda de... Enfim, uma coisa leva a outra. Então, um sistema de limpeza eficiente e adequado é importante. Agora, já falamos aqui do desalinhamento da correia, não ter o sistema pode gerar também desgaste prematuro da carcaça, seja por acúmulo de material que resseca em cima da correia e fica ali sendo compactado pelos rolos, seja por um sistema de limpeza com excesso de tensão. O excesso de tensão gera desgaste e danos à correia, sim. Rafael, então você está querendo dizer que o sistema de limpeza é danoso à correia? Não. É como nós costumamos comparar a um sistema de barbeador. Seja ele, por exemplo, para fazer a barba, limpar os pelos do rosto, da face. Se nós usamos de maneira adequada, a pele está adequada, e nós usamos conforme as recomendações, está tudo certo. Limpa, raspa, barbeia e está tudo bem. Se nós usamos de maneira inadequada, na posição inadequada, no ângulo inadequado, ou a pele está machucada, existe o risco, sim, de dano à pele, de cortar o rosto. A mesma coisa no sistema de raspadores. Se ele está instalado de maneira inadequada, se ele está com a tensão excessiva, existe, sim, risco de danos à correia. Por isso é importante consultar o fabricante do sistema de limpeza para seguir as suas recomendações e as melhores práticas de instalação. Okay? É importante tomar esse cuidado. Emendas. Falta de procedimento ou qualidade nas emendas da correia gera risco também. Risco de desalinhamento por uma emenda mal feita, se ela não estiver esquadrejada. Risco de material de retorno, porque rebachos como esse, o sistema de limpeza não limpa, não consegue entrar nessas ranhuras aqui, nesses rebachos para fazer a limpeza. Gera material de retorno, que gera todos os problemas que nós acabamos de ver. Ou emendas como essa, o sistema de limpeza vai entrar aqui e vai fazer um estrago muito grande, estragando tanto o sistema de limpeza quanto a correia em si, podendo vir a romper a correia por completo neste ponto, tá? O que gera aí consequências muito mais graves.
Mal comparando isso aqui ao sistema de barbeador que nós falamos, é como se nós tivéssemos um machucado na pele, ou um ressalto, uma pinta, uma espinha, o que quer que seja. Se a gente não toma cuidado, corta. E aqui também o risco de dano é muito grande. Então nós precisamos estar atentos a isso. Então, gera ineficiência no sistema de limpeza, risco aumento de danos, tanto ao sistema de limpeza quanto à correia, e problemas de desalinhamento da correia, além do risco de rompimento naquele ponto, ok? Então, mais uma vez, atenção, cuidado. Cada emenda é uma emenda. Então, precisa notar a espessura da correia, quantas camadas vão ser feitas, se vai ser por delaminação, se vai ser vulcanização a quente, a frio, se vão ser grampos numa emenda de emergência, qual o tipo de grampo, se for colocado grampo, se o sistema de limpeza está preparado para emendas mecânicas, enfim, todos os cuidados que precisam ser tomados. Estamos chegando ao final. Número 12, excesso de tensão na correia. Notem na foto que essa correia nem toca nos cavaletes, porque provavelmente ela está com excesso de tensão. Mas, Rafael, quanto de tensão eu sei que tem que colocar? Mais uma vez, depende do seu sistema. Espessura da correia, alma da correia, tamanho do transportador e também ao coeficiente de esticamento da correia. Por ser borracha, aço, todos eles têm um coeficiente de dilatação, de acomodação. Então, depende. Agora, muitas vezes o que acontece é que a correia está desalinhando e as pessoas acreditam que aumentando essa tensão evita o desalinhamento. Nem sempre, muitas vezes piora o caso. Outros acreditam que ela vai ficar ali tinindo, né? Super eficiente, mas é como se fosse, vamos lá, uma corda de um violão. Precisa estar afinado, tensionado o suficiente para ter contato nos tambores, para tração, contato nos cavaletes, porque o ângulo dos cavaletes ajuda a manter a correia centralizada. Assim ela está flutuando. Se bate um vento num ambiente aberto, ela desalinha, ela se perde aí no seu rumo, né? Então, é importante que ela esteja na tensão correta. Consultem o fabricante da correia e o fabricante do transportador também. Agora, é importante, esse excesso de tensão pode gerar também danos à estrutura interna da correia, à carcaça, e isso gera desalinhamento, isso gera enfraquecimento e redução da vida útil da correia. Uma carcaça enfraquecida, com um carregamento sem um suporte adequado na zona de transição, pode começar a gerar um rompimento da correia. Além de riscos de deformação permanente que geram desalinhamentos. 13. Falta de manutenção adequada, seja ela preditiva, preventiva, corretiva, o que quer que seja. Infelizmente, essa foto que está aí do lado é real. Está inclusive no nosso livro, Foundations. Notem, a falta de um sistema de limpeza adequado gerou a material de retorno, que gerou a isso tudo. Esse material todo aí, além de ser um risco de desmoronar do nada, para quem estiver passando ali do lado, gera um risco muito grande à estrutura metálica. Porque o material acumulado, quando chove, ele retém umidade. A umidade retida acelera o processo de oxidação. E o processo de oxidação acelerado precisa de uma manutenção preventiva na estrutura do transportador antes do previsto. Isso pode, sim, gerar o colapso de toda essa lança aí de uma hora para outra. Porque a gente não enxerga o que está acontecendo na estrutura. E eu te garanto que a estrutura não é feita desse material, qualquer que seja ele. Não dá para identificar direito se é areia, se é serragem, se é madeira, enfim. O fato é que a manutenção aí não está adequada. E a manutenção inadequada gera acúmulo de problemas no efeito dominó, que a gente falou. Uma coisa vai levando a outra. E o que poderia ter sido resolvido rápida, simplesmente e de maneira eficaz e barata, naturalmente que vai precisar de uma atenção maior agora. E reparos mais caros, né? Então, quanto antes a gente identificar o problema. Então, é sempre aquela história. O problema acontece. O ideal é prevenir o problema. O problema aconteceu, ação imediata de contenção, procura a causa raiz para que isso não aconteça mais e não gere problemas futuros iguais ou piores, né? Por fim, mas não menos importante, o item 14 identificado é o identificador de rasgo ineficiente, ou eu até diria inexistente em muitos casos. Notem que a correia está toda embolada. O telhado foi arrancado, em parte. A correia está toda embolada aqui no chão também. Olha os cavaletes. Isso poderia ter sido evitado
com um sistema de identificação de rasgo eficiente, adequado, instalado e ajustado no ponto correto. Se nós não temos, quais são os riscos? Parada de produção inesperada. Será que o pessoal esperava que isso aí acontecesse na correia? Duvido muito. Reparos mais caros. Notem que eles vão ter que trocar todo o telhado, fazer toda a limpeza do ambiente, provavelmente trocar a correia inteira. Como é que a gente vai garantir que a correia está boa nos pontos? Ou inspecionar ela inteira antes de voltar? Isso gera um risco muito grande à segurança. Apesar de ter as grades de proteção, a correia em alta velocidade, ela passa por cima das coisas. Notem que derrubou o telhado. Imagina um trabalhador aí do lado. Então, ter um sistema de identificação de rasgo eficiente é importantíssimo. Tanto para garantir a segurança dos operadores, quanto para minimizar essas perdas. O rasgo poderia ser de poucos metros, ao invés da perda da correia toda. Então, um sistema de rasgo eficiente reduz a perda de comprimento da correia. Bom, dito isso tudo, passando aí por todo esse ambiente e agradecendo aí a presença mais uma vez de vocês todos, dos 14 problemas levantados, 11 estão no ponto de transferência. Lembrando, o que é o ponto de transferência? Quando o material sai de uma correia para outra, ou de um processo para uma correia, ou de uma correia para um processo. É quando ele sofre essa transferência, essa transição. 11 dos problemas estão aqui. Vamos repassá-los rapidamente. E eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque em breve nós vamos colocar um questionário aqui para vocês, fazer uma enquete rápida aqui na nossa apresentação, para que vocês possam nos ajudar a entender também os problemas que vocês enfrentam. Primeiro, alinhamento de correia. Então, a correia precisa estar alinhada, ter um sistema, garantir que os cavaletes estão na perpendicular com a estrutura, garantir que os tambores estão na perpendicular com a estrutura e que os sistemas de alinhamento estão adequados. Identificar por que a correia desalinha. É chuva, é sol, é vento, é pressão, é carregamento descentralizado. Mitigar os problemas e ter um sistema de alinhamento eficiente. O diâmetro do tambor adequado para evitar craquelamento, rachaduras na correia e também garantir que a correia é adequada para aquele tambor está instalado, né? Assim como os protetores do tambor traseiro, sejam eles limpadores em V ou diagonais, para evitar os danos que nós já comentamos. Tensionamento adequado, está colocado aqui no tambor porque nos transportadores menores é feito nos tambores, né? Mas seja nos tambores de esticamento, será que o tensionamento está adequado? Quando a gente fala de tambores de esticamento, muitas vezes acontece do material de retorno cair nele e ele ter mais peso do que ele devia ter. Isso gera excesso de tensão na correia. Vale a pena revisar esses itens e tomar cuidado com isso. Distância de transição adequada para evitar o excesso de tensão na borda da correia e para evitar que ela desalinhe por esse desbalanceamento. Carregamento na zona de transição. Evitar o carregamento na zona de transição a todo custo. Verificar, por exemplo, se não pode ser feito uma extensão no chute para carregar um pouquinho mais à frente, um redimensionamento, uma reengenharia, uma adaptação, enfim, algo que permita o carregamento adequado fora da zona de transição. Chute adequado, carregando o material centralizado na direção da correia, na velocidade da correia, com o menor impacto possível. Buscando, se não dá para refazer o chute inteiro, se às vezes não dá para colocar chapas defletoras sem correr o risco de entupir, não é? O fluxo de material, para que a gente melhore o processo. Suporte adequado da correia, seja com mesas de impacto, seja com cavaletes de impacto, seja como seja. Mas um suporte adequado para garantir que a correia está estabilizada e a calha guia, tanto com a placa de desgaste, contendo as pedras maiores, quanto a vedação lateral, façam a sua função. Suporte, calha guia com placa e vedação lateral fazendo a sua função. Vai trazer aí um aumento de vida útil, sem dúvida, para a correia. Sistema de limpeza adequada. Aqui a gente está falando para a área de descarga, mas está também dentro do ponto de transferência. Sejam raspadores, escovas rotativas, caixas de lavagem, enfim, raspadores mecânicos, pneumáticos, com lâminas de poliuretano, de tungstênio, de cerâmica, enfim, tem uma infinidade de soluções possíveis, mas que precisam ser respeitadas dentro das suas capacidades e da necessidade de aplicação específica para cada ponto. E, por fim, um identificador de rasgo, que normalmente é instalado ali logo depois da calha guia, né? Mas um identificador de rasgo adequado, projetado especificamente para atender às suas necessidades.
para que minimize os riscos e os danos que ocorrem. Lembrando que hoje em dia no mercado existem identificadores de rasgo, inclusive, que identificam desalinhamento de correia. Então, procure as melhores soluções para que a gente consiga mitigar esses 11 problemas e, naturalmente, buscar aí a maior vida útil da correia. E agora, por fim, então, ter um ponto de transferência adequado aumenta a vida útil da correia. É fato. Nós já vamos ver alguns dados estatísticos importantes. Mas antes, nós gostaríamos, e eu peço à Lidiane que nos ajude, a Lidiane vai colocar para vocês aí um questionário, tem 10 itens. Escolhe um. De todos que a gente falou, nós separamos os 10 principais, que era o que cabia, não cabia 11, infelizmente. Os 10 itens principais que vocês, como clientes, identificam nos transportadores de correias de vocês. Ou nos transportadores de correia dos seus clientes, dos seus parceiros, dos seus colegas. Eu vou pedir para a Lidiane colocar aí o pool, eu não sei se ela já está aí. Olha aí. Então tá aí, ó. Qual desses é o principal problema nos transportadores de correia da sua planta? Então tem aí falta de conhecimento de material, carregamento na zona de transição, falta de suporte adequado, falta de desenho correto da calha-guia, falta de um projeto eficiente de ponto de transferência, desalinhamento, enfim. Rafael, mas eu tenho vários aqui. Não, tudo bem. Escolhe um. Qual que é o principal? Qual que é o que mais ocorre? E coloquem aí para submeter. Nós vamos dar aí mais alguns instantes. Nós já estamos caminhando para a reta final da nossa apresentação. Mas isso vai ajudar a gente a ter uma ideia do tamanho ou de quais são os principais problemas que todos enfrentam. E aí nós podemos até combinar de nas próximas semanas fazer temas específicos voltados para cada um dos temas, por exemplo, um para o sistema de limpeza, outro para chutes e por aí vai. Vamos lá, mais 15 segundinhos. Não se preocupem, não tem resposta certa ou errada, é mais para a gente interagir, ver a opinião de vocês, entender o que vocês estão passando. 5? Acho que tá bom. Lidiane, se você puder, por favor, encerrar aí o pool e compartilhar com a gente o resultado. Era bacana se você puder tirar um print da tela do que mais saiu aí, depois também compartilhar com o pessoal na hora que a gente for mandar o material. Olha, gente, o que ganhou disparado aqui? Falta de um projeto eficiente do ponto de transferência e alimentação não centralizada. 30%. Depois nós temos aqui 21% sistema de limpeza eficiente. E nós temos empatado com 13% carregamento na zona de transição e desalinhamento da correia. Esses são os principais fatores. Se a gente somar aqui, ó, 30 com 21, 51, 64, 74, 77. Praticamente 80% nesses 4 itens. Gente, obrigado pela participação de vocês aí nesse pool. Vai ser bastante interessante para a gente preparar materiais futuros para vocês, né? Agora vamos lá. Algumas outras estatísticas para a gente finalizar aí para a parte de perguntas e respostas. Estamos chegando aí quase a 1 hora de apresentação. O handbook é um guia, um manualzinho de referência de materiais a granel do Pitt & Corey. É um handbook internacional bastante usado, referenciado por muitas empresas, enfim, conhecido aí bastante no ramo de transporte de material a granel. Lançou esse comentário, essa matéria. Vejam, sobre o manuseio de material a granel, né? 85% da manutenção dos transportadores de correio é resultado de derramamento de material fugitivo no ponto de transferência. Notem que todos vocês, ou a maioria de vocês, 30%, falaram que o maior problema é no ponto de transferência inadequado. E se a gente juntar com o carregamento na zona de transferência, que também faz parte do ponto de transferência inadequado, a gente vai ter aí quase 40 e poucos por cento, né? 43%. Então, notem o que eles sugerem para aumentar a vida útil da correia e reduzir esses problemas. Reduzir impacto na zona de carga, porque isso causa danos à correia, causa abrasão à correia, causa desgaste prematuro. Vocês vão receber esse material, vocês podem ler, depois está todo traduzido aqui na íntegra, vocês podem verificar. Item 2, carregamento centralizado, olha o chute aí.
Cada ponto de transferência, idealmente, deve ser projetado para carregar a correia no centro de maneira uniforme. Muitos têm mais de 5 metros de queda livre do material. Isso danifica demais a correia. A gente precisa aproveitar essa queda livre, essa energia do material, para fazer uma rampa e direcionar ela na direção e na velocidade correta da correia. 3. Manter a tensão adequada nos raspadores, sistema de limpeza. O ajuste inadequado gera muito material de retorno. Desgaste prematuro dos componentes e eventuais derramamentos e desalinhamentos, que nós já comentamos. Mas notem, é um material técnico falando sobre as mesmas coisas. Nós buscamos naturalmente esses materiais técnicos. E um erro muito comum, raspador, quanto mais tensionado, não limpa mais. Danifica a ponta da lâmina e ele limpa cada vez menos. Por isso precisa respeitar a tensão adequada. Item 4. Selecione adequadamente as calhas guias. Calhas guias são chave para prevenir derramamento do material na zona de carga, porque contém o material enquanto ele se acomoda na correia. E notem mais lá na frente. Chapas de desgaste devem ser instaladas no lado interno do chute para proteger a vedação lateral das forças da carga. A borracha não vai resistir às pedras grandes. Precisa ter chapa para proteger a parte interna, para segurar as pedras maiores. Tá? É importante para um sistema completo. E notem, sem falar em segurança, sem falar em produtividade, em eficiência, falando de segurança agora. 85% das fatalidades num transportador de correia estão relacionadas ao transportador em si. Nós temos materiais livres, nós temos pontos de pressão, nós temos espaços confinados, acúmulos de energia, e aí está, de maneira geral, cada um dos pontos. Notem, 15% na região de carga, 8% na região de transporte, 19% na região de retorno. Imagine aqui, material caindo, um sistema de limpeza ineficiente, correia desalinhada que gera derramamento também. Aqui nós temos sistema de limpeza que também pode gerar riscos, enfim. A parte de tensão da correia, tambores de esticamento, a parte de segurança não pode ser esquecida. Lembre-se, perguntem, entrem em contato conosco, nós temos a capacitação voltada à área de segurança, para que a gente consiga ajudar vocês a mitigar esses problemas. E agora, quando nós falamos em atividades realizadas, notem, limpeza, que poderia ser evitada se nós evitarmos desalinhamento, se nós tivermos uma vedação correta, se nós tivermos carregamento correto e um sistema de limpeza adequado. Manutenção. Quantas manutenções não são dadas próximos a transportadores em movimentos por coisas que poderiam ter sido evitadas com tudo que nós já falamos? Quedas de objeto, alinhamento de correia. Notem o quanto a segurança está envolvida em tudo isso que nós estamos falando. Então é extremamente importante cuidar bem da correia. Não estamos pensando unicamente em produtividade e eficiência, claro que é importante, mas isso salva vidas. Isso salva vidas. Nós temos que voltar para casa, se não igual, melhores do que nós chegamos. Talvez um pouco mais cansados, né? Porque foi um dia exaustivo no trabalho. Mas nós temos que voltar em segurança para casa. Agora, a gente falou isso tudo dos problemas, mas nós queremos compartilhar com vocês rapidamente 3 casos de sucesso de aplicações que deram certo de problemas muito similares a esses todos que nós mostramos. O primeiro deles num terminal de grãos, aqui em Santos, no estado de São Paulo. Notem na foto da esquerda o quanto que tinha de pó, de material derramado. Esse cliente tinha 45 pessoas dedicadas à parte de limpeza dos transportadores. Nós conseguimos... E ele fica próximo ao terminal de passageiros de Santos. Então o pessoal ia lá para passar férias no cruzeiro e reclamava com as autoridades porque às vezes tinha pó, ou melhor, muitas vezes tinha pó enquanto se carregava o navio. O que foi alterado? Melhora do suporte da correia, e aqui nós relacionamos os tópicos que nós falamos para facilitar se vocês quiserem buscar depois. Calha guia redimensionada e ajustada, não só com os ângulos, chapa de desgaste, vedação lateral, mas também com a altura da calha guia para ajuda na diminuição da velocidade do ar e contenção do pó, além da instalação dos bags, que são sistemas de contenção de pó passivos.
Vedações laterais adequadas e alinhadores, tanto de carga quanto de retorno. Importante dizer, se vocês notarem, olha, é tudo modular para facilitar a instalação, para ser mais leve, mais fácil, mais amigável no momento da manutenção. Não é uma única peça gigantesca. Tudo modular para facilitar tanto a instalação quanto a manutenção. Quais foram os ganhos? Redução das emissões para níveis aceitáveis pelo órgão regulador. A empresa parou de receber visitas do órgão regulador. Direcionamento da equipe daquelas 45 pessoas que ficavam só para limpar o transportador, puderam dar atenção a outras áreas e fazer melhorias em outros pontos neste cliente, e não houve mais reclamação pela área do terminal civil. Uma próxima, mineração de ouro. Essa daqui é no México. O que foi alterado? Então, notem também que tinha bastante problema, tanto de poeira quanto de derramamento de material na foto da esquerda. Suporte da correia adequado, calha-guia redimensionada, com caixa traseira, vedação lateral, dust bag, alinhamento da correia, tanto na revisão dos cavaletes instalados, quanto com o sistema de autoalinhamento e protetor do tambor traseiro. Quais foram os ganhos que essa empresa teve? Redução de limpeza da área, que era de 3 vezes por semana para 1 vez por mês. Por mês. Controle de pó de 99% do pó gerado. Aumento de 3 vezes a vida útil da correia. Vocês têm ideia? Lembram lá daqueles 880 mil reais por mês naquele exemplo? Claro que não é a mesma correia. Mas imagina vocês aumentarem a vida útil da correia de vocês em 3 vezes. Isso a gente está falando de uma. E claro, tanto o cliente de Santos quanto esse, depois de uma aplicação de sucesso, expandiram. Por exemplo, lá em Santos nós expandimos aquela solução para mais outros 4 transportadores de correia. Além do que de redução de material derramado, de 8 toneladas por dia para 700 quilos por dia. Ou seja, uma redução de 91,25% de derramamento de material. E por fim, essa daqui foi uma aplicação também aqui no Brasil, num porto. Então vocês notem, todos os itens que estão em roxo ou em lilás, tanto faz, são suportes com cavaletes e em verde são suportes contra impacto, sejam mesas de impacto ou cavaletes adequados para impacto. Todos eles modulares, por um ponto de transferência, notem, com 5 alimentações. Tem a primeira principal aqui na esquerda, e depois tem mais 4. Todas elas adequadamente ajustadas. Toda a parte de sistema de limpeza também, aqui no caso, instalado caixa de lavagem com tanque de coleta de água para bombeamento com bomba de polpa depois. O que foi feito nessa solução? Sistema completo de controle do material a granel. Caixa de lavagem para sistema de limpeza, com raspadores pneumáticos, vedações laterais adequadas, autoajustáveis, no caso, para aplicação, suporte da correia adequado, protetor do tambor traseiro, alinhadores no estilo Monster Tracker, porque é uma correia gigantesca e muito veloz. Então tá aí todos os itens. E quais foram os ganhos? Redução de pelo menos 96% do material de retorno. Notem no vídeo, o vídeo de cima, antes, e o vídeo de baixo, depois da caixa de lavagem atuada. Vocês vão notar que no vídeo de depois tem uma faixa de material ainda no meio, mas foi a primeira gravação. As lâminas ainda não estavam acomodadas. As lâminas levam um tempo para se acomodar a correia, né? Então, dá para notar que realmente passa aí um pouco de material, mas era a aplicação inicial. A comparação de limpeza é absurda, é muito grande, né? Redução, então, de pelo menos 96%. Correia sempre alinhada, evitando derramamento em ponto de transferência. E a melhora no sistema de vedação com suporte adequado, evitando danos à correia. Para terminar, nós gostaríamos de dizer que nós estamos presentes em todo o território nacional. Nós temos aqui no Brasil a nossa unidade fabril em Campinas, São Paulo, e nós temos também Parauapebas, no Pará, que está ali bem próxima do setor, um setor bem forte de mineração ali no Pará, né? Mas nós estamos presentes em todo o território nacional, tanto com equipe de vendas quanto com assistência técnica, para fazer um atendimento personalizado ao que vocês precisarem. E o importante, todos os nossos funcionários são nossos funcionários. Não são terceiros, não são contratados, não são representantes. São funcionários contratados Martin. Então, são treinados pela equipe Martin e têm todo o apoio de todas as nossas
em todos os nossos escritórios. E nós queremos deixar aqui bem claro que vocês podem contar com a Martin em seus mais de 75 anos de experiência no mundo e mais de 30 anos no Brasil nas soluções completas e, importante, personalizadas para utilizar o seu transportador de correio. Tudo isso, mais uma vez, foi baseado nessas referências técnicas. O download desses livros é gratuito no nosso site. Se vocês tiverem aí aquela ferramenta com a câmera do celular que lê QR Code, leiam esse QR Code que está aí do lado de referências técnicas. Eu vou deixar nessa tela um instantezinho, que ele vai direcionar diretamente para o nosso blog. No final da página inicial está lá o download gratuito completo desses 2 livros, tanto do Foundations 4, quanto do livro referente às seguranças, o Foundations for Conveyor Safety. Todos eles em português, 100% em português, traduzidos, com o conteúdo 100% dos livros, não tem nada restrito. Fiquem à vontade. Então, obrigado pela confiança, obrigado pela atenção de todo mundo.